Boa tarde, príncipes e princesas. Como vos prometi no vídeo anterior e quem ainda não viu, vá lá ver porque vale mesmo a pena e é uma continuidade para este vídeo, eu decidi trazer a segunda parte do vídeo, Estar Apaixonado. Para quem não viu ainda ao primeiro, eu selecionei algumas categorias e vou falar delas. É importante dizer, mais uma vez, que é apenas a minha opinião e seria muito útil e muito enriquecedor para todos se vocês nos comentários dissessem se concordam, se não concordam, ou então, se preferirem mais categorias que eu traga mais vídeos deste género para o canal. Porque se assim for, eu vou trazer mesmo esses vídeos porque acho que vocês merecem. Então, bora lá continuar o vídeo. A categoria que eu ia dizer é coisas boas de uma relação. Primeiro, eu acho que é uma coisa que acho que toda a gente vai concordar comigo, que é quando nós estamos numa relação, é ótimo poder partilhar as experiências que nós tivemos, sejam elas boas ou más. Porque eu acho que a pessoa vai sempre perceber. Eu acho que a pessoa que nós escolhemos para gostar vai querer saber como é que nós fomos, porque nós nem sempre fomos como a pessoa nos conheceu. A vida evoluiu, nós também evoluímos. Pá, algumas coisas foram acontecendo e nós tivemos de nos orientar e ir moldando conforme essas coisas nos foram acontecendo. Por isso eu acho que partilhar os momentos e experiências é uma coisa única. E não temos só a falar de experiências do passado, porque vocês podem partilhar os momentos com a vossa cara a metade e já pensaram o que é, por exemplo, estarem a dormir e pensar, fogo, já lá vão, por exemplo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou mesmo mais anos de relação e pensar, fogo, aquilo começou tipo há 2 ou 3 anos, ainda me lembro tipo da primeira vez, dos primeiros momentos, da primeira vez que estive com a pessoa, do primeiro beijo, tipo, aquelas coisas que acho que marcam qualquer pessoa, estão a ver? Eu acho que vale bem a pena. A segunda coisa é assim, para quem tem esta facilidade, eu acho que é ótimo. Eu não tenho ainda total, confesso, mas estou a tentar trabalhar nisso, que é ter alguém com quem desabafar. Se vocês têm algum problema, assim, normalmente, se forem assim pessoas mais da minha geração, da minha idade, não vão preferir falar com algum familiar. Não sei porque há sempre aquela tendência de não nos sentimos à vontade, ou são temas que ou não conseguimos falar com eles, ou achamos que eles não nos vão perceber tão bem porque lá está, são de outra época, e vocês preferem falar ou com amigos ou com namorados, namoradas, pronto. Um, eu acho que é super bom, ainda para mais se forem coisas de casal. Como eu disse, eu não sou propriamente o melhor exemplo para falar disto, porque mesmo com amigos eu sou aquela pessoa que muito dificilmente desabafa, só se estiver mesmo mal e se a pessoa insistir muito comigo. Mas a sério, se vocês tiverem esta facilidade, por favor, façam mesmo isso, porque às vezes resolve imensas situações e imensas discussões numa relação. O terceiro tópico que eu escolhi foi é alguém que nos protege e defende. É assim, eu acho que toda a gente teve de passar por uma situação virtual, presencial, seja o que for, em que a nossa cara metade teve de nos proteger, porque às vezes, se calhar, nem nos estavam a fazer propriamente mal, estão a ver, ou a dizer alguma coisa que nós estivéssemos a levar para o lado assim mais negativo, mas a pessoa achou, pá, não, se calhar ela pode ficar, ela ou ele, pronto, pode ficar afetada e não vou deixar que o meu namorado ou a minha namorada fique mal por causa de coisas que terceiros disseram, porque não faz sentido, não é? Então, olha, eu acho que se vocês sentem mesmo que o vosso parceiro ou a vossa parceira vos protege, então, olha, acho que têm a pessoa certa ao vosso lado. O outro tópico que eu selecionei foi alguém que nos ama e aceita como somos. É o que eu estava a dizer na outra parte do vídeo. É assim, nós temos de amar e aceitar tal e qual a pessoa é. A pessoa, eu sou da opinião que a pessoa não é assim à toa. A pessoa é assim porque já teve experiências que o fizeram ser assim. A pessoa é assim porque simplesmente se identifica mais com essa forma de ser. Então acho que não vale a pena de todos estarem a tentar mudar a pessoa porque vocês apaixonaram-se por ela assim. Ela vai ter defeitos, vai. Ela vai ter qualidades, também vai. Ela vai estar naqueles dias em que, se for preciso, vai ser mais frio com vocês. Vai, claro, mas vocês também vão ter esses dias. E vão também ser. Também vão gostar de sentir que a pessoa vos está a perceber e que vos vai respeitar nisso. Então eu acho que vocês também têm de aceitar a pessoa, porque nós só podemos dar aquilo. Ou melhor, eu acho que nós só deveríamos dar aquilo que também recebemos, estão a perceber? Então eu acho que reciprocidade numa relação é tudo. O outro tópico que eu selecionei foi conhecermos a sensação de amar e ser correspondido. É assim, já toda a gente, tenho quase certeza, toda a gente está a ver os meus vídeos, já amou alguém e não foi correspondido. É assim, acontece, não vale a pena dizermos que não. São coisas que, por muito que nos façam sofrer, eu acho que também nos fazem crescer muito. E eu acho que é aí que a maior parte das pessoas vai buscar a força necessária para depois se erguer e poder encontrar a pessoa certa para quem acredita nisso. A alma gêmea, o tal, isto tem vários nomes. É assim, se vocês são daquelas pessoas que ainda acreditam nisso, assim, não tenham medo de arriscar. Eu sei que às vezes é difícil, porque a pessoa que vocês gostavam, lá está, não gostava de vocês, ou não vos retribui da mesma maneira. Mas tentem pensar que nem toda a gente é igual. Felizmente ainda há rapazes bons, ainda há raparigas boas. E tentem pensar que se calhar aquilo aconteceu porque
vocês nem iam encontrar melhor para a frente, percebem? Se calhar vocês tinham de passar por aquilo para perceber que não, eu não vou querer mais isto para mim, eu agora vou querer uma pessoa que tenha se calhar outras características ou que mostre outras características pelo menos comigo. E eu acho que é assim que vocês têm de pensar, se querem mesmo arranjar assim uma pessoa para a vida. Ou pelo menos uma pessoa que vos faça feliz durante algum tempo. É assim, a outra coisa boa é que vocês vão construir uma história. Vocês podem começar, tipo, vai passando um dia, 2 dias, 3 dias, mas quando vocês nem dão conta, vocês nem olham para o calendário, já estão a fazer 1 ano, 2 anos, 3 anos, vocês pensam, fogo, ainda foi no outro dia que eu comecei e agora já estou tipo com 3 anos, 4 anos, e até aquelas pessoas que têm mais, já têm 7 anos, 8 anos de namoro. A sério, eu admiro bastante essas relações, porque estar com alguém assim há tanto tempo, nos dias de hoje, eu acho que é mesmo tipo de valor, porque a maior parte das relações hoje em dia, não, toda a gente sabe, começa, acaba, e algumas nem sequer pode chamar de relações, porque só estão lá mesmo pelo prazer, e eu acho que isso não é uma relação. Por isso, olha, apostem nisso que eu acho que vou no caminho certo. Depois, quem ama aprende constantemente com o outro. Aprende qualquer coisa. E quando eu digo aprende, aprende mesmo nem que seja as coisas mais banais que vocês possam pensar. Aprende a jogar um jogo que uma das pessoas sabe e é super bom e a outra nunca conseguiu jogar ou nunca teve interesse ou simplesmente nem conhecia o jogo. Aprende, sei lá, como lidar em situações de personalidades diferentes, que uma relação ajuda imenso a isso. Aprende o que é que o outro gosta, aprende, por exemplo, que tipo de surpresas é que o outro gosta, se gosta de surpresas, se não gosta, que tipo de zonas gosta mais de visitar, que tipos de planos gosta mais de fazer com a pessoa que ama. Acreditem, aprende-se muito com uma relação. Isso é verdade. É algo que pode ajudar até na vossa própria personalidade individual. O último tópico desta categoria são os melhores beijos, os melhores abraços e principalmente eu acho que são as melhores surpresas. É assim, beijo da pessoa que nós amamos, eu acho que qualquer pessoa vai concordar comigo. É tipo a melhor coisa que nós podemos ter, porque nós podemos estar num dia mau e só um beijo daquela pessoa, se calhar já vai melhorar o nosso dia. A mesma coisa com os abraços. Quem é que nunca estava num dia em que só lhe apetecia tipo, desaparecer e depois chegou tipo aquela pessoa com aquela palavra, aquele sussurro no ouvido, ou mesmo aquele abraço, sabem, bem apertadinho e em que a pessoa sabe que vocês gostam de abraços e vos reconforta, eu acho que é mesmo a melhor coisa que pode acontecer. E depois as surpresas é assim, depende. Se vocês forem como eu, que imagina, gostam de fazer surpresas, mas nem sempre gostam de receber, esse aí é um bocadinho estranho, mas é para aquelas pessoas que, imagina, eu gosto de surpresas, principalmente se forem das pessoas que eu gosto, claro. Mas é aquela coisa, fico sempre a pensar, o que é, o que é que não é, e começo a ficar muito nervosa, sabem? Então não sou assim tão fã de surpresas assim. Eu prefiro fazê-las do que me fazerem a mim, percebem? Mas acho que se vocês, os dois na relação, forem de fazer e de gostar, a sério, usem e abusem disso, porque eu acho que as pessoas nunca se fartam disso e é tipo uma forma de mostrarem que vocês gostam mesmo da pessoa. O último tópico para este vídeo tem a ver com os ex. É assim, o primeiro ponto é lidar com esses ciúmes. É assim, ou vocês são pessoas que têm total confiança na pessoa que vocês estão e na pessoa que vocês gostam, ou então se não tiverem e se souberem que ele ou ela fala ainda com alguns ex, vocês vão ter muita dificuldade em lidar com isso. E quanto a isso não têm muitas opções. Ou preferem não saber e simplesmente tentar tirar isso da cabeça, o que se forem pessoas assim desconfiadas não vai resultar, porque vão estar sempre a pensar, será que ele está a falar com ela? Será que ela está a falar com ele? Será que eles já voltaram a passar em algum tempo? Isto é, será que eles estão a pensar voltar? Será que estão a ter alguma conversa que não deviam? Vão estar sempre com essas ideias na cabeça, por isso aconselho-vos mesmo, quem namora, principalmente se está agora a começar, a falar disso com o seu namorado ou com a sua namorada, porque são assuntos que vocês vão precisar mesmo de falar. Vocês vão de certeza absoluta ter de lidar com isso. Por isso, acho que quanto mais cedo o fizerem, melhor. Depois, conhecer as histórias passadas. Foi como eu já disse no outro vídeo. Eu não vejo mal nenhum em, por exemplo, vocês querem saber as histórias que o vosso namorado teve com as outras namoradas, com as outras ex-namoradas, ou vice-versa. É assim, não vejo se ambos concordarem com isso. Se ambos não tiverem curiosidade ou se não quiser saber, é assim, eu também não. É o que eu digo, não vejo problema nenhum. Eu acho que vocês têm de fazer o que for para se sentir melhor os dois, o que os dois decidirem estar bom. Eu acho que não tem propriamente mal em saber, porque eu acho que também é bom saber o que é que se passou, o que é que não se passou. Principalmente se vocês forem inexperientes ou não sei, se tiverem assim, se for o vosso primeiro namoro ou se não tiverem assim, não tiverem tido ainda muitos namorados e não tiverem aquela preocupação de o que é que pode acontecer e o que é que aconteceu com as outras ou com os outros, por isso
Eu acho que é importante falarem disso, mas também sem grandes exageros, porque acho que também falar nisso num primeiro encontro é que acho que não, acho que é muito escusado. O ponto seguinte, falarem abertamente sobre o que se passou. Lá está, é o que eu estou a dizer. Há casais que gostam, há casais que não gostam, há pessoas que dentro do próprio casal gostam e a outra pessoa não gosta, e aqui tem de haver tipo respeito, porque imagina, se o vosso namorado quiser saber e por vocês não houver problema, então vocês digam-lhe, mas por exemplo, se vocês não quiserem tipo saber ou assim, não estejam a tentar forçar nada, porque a outra pessoa vai perceber e eu acho que não é bom, vocês só devem mesmo fazer aquilo em que se sentirem à vontade. É claro que eu volto a dizer, esta é a minha opinião. Eu, por exemplo, experiência própria, eu nunca tive propriamente problemas, eu sempre quis saber, mas nunca foi nada que se eu não soubesse, não ia armar tipo confusão, estão a perceber? Tipo, não, eu queria saber tipo, principalmente os motivos de terem acabado, que acho que isso é uma coisa que pronto, tem de interessar a alguém, não é? Pode interessar. Mas nunca foi assim aquela coisa de dizer, olha, fizeste o que com ela, olha, quanto tempo namoraram. Não, a pessoa conta se quiser, não é? Se é passado, o que interessa é a relação que nós temos com a pessoa a partir agora do presente, por isso é apenas um conselho. E o último tópico deste vídeo é ver fotos das pessoas. Isto também é, há quem goste de ver fotos das ex, há quem não goste. Há quem não goste de ver os likes nas fotos e há quem goste, ou pelo menos que não lhe faça grande diferença. Mais uma vez, vocês têm de fazer aquilo que vocês acharem que é melhor. Se vocês não gostam que o vosso namorado ou a vossa namorada ainda fale com ela ou que ainda vá comentar fotos ou acham que isso nem sequer tem sentido porque já é passado, acho que têm de lhe dizer. Porque mais cedo ou mais tarde ele ou ela vai perceber que vocês não gostam e evitem discussões a sério por causa deles, porque assim, vocês já vão discutir inevitavelmente por coisas vossas, então ainda estarem a discutir por coisas que já se passaram no passado e pá, acho que não tem assim grande sentido, estão a ver? Então, olha, o conselho que eu vos posso dar é, eu acho que ninguém gosta de ver tipo a pessoa que gosta a comentar fotos tipo das ex ou dos ex e nem desses já estarem a comentar. Mas é assim, se vocês tiverem lá está de tal confiança e não vos fizer diferença, a mim confesso que faz um bocadinho quando isso acontecia. Felizmente não acontece já há algum tempo. Mas eu acho que vocês têm de ser sempre sinceros, porque é assim, também não se podem esquecer de uma coisa, se vocês também admitirem ou deixarem que isso aconteça com o vosso namorado ou com a vossa namorada, o vosso namorado ou a vossa namorada também vai ter de vos deixar que isso aconteça, porque tudo numa relação tem de ser de igual para igual. Portanto, não se esqueçam que, ele agora vai, ele ou ela agora vai fazer isso, mas eu depois já sei que ele não vai deixar. Não, isto não é bem assim, porque se vocês deixaram, ele também vai ter de deixar. Se ele não deixar, então aí vocês vão ter de pensar melhor então se realmente estão no caminho certo. Bem, esta foi a segunda parte do vídeo. Ainda vai haver provavelmente mais uma ou mais duas, porque este vídeo está mesmo muito comprido. Mas mais uma vez eu digo, não se esqueçam de deixar like neste canal, subscrever e ativar as minhas notificações para não perderem nem mais um vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado e beijinhos!